Vamos ver aqui. Começamos. Hoje é mais uma das nossas lives das quartas-feiras, sempre das 18h30 às 19h30. Então, hoje estamos muito felizes, porque temos aqui a Michele e a Maiara, né, que são duas mulheres maravilhosas que têm todo esse histórico de luta pela inclusão. Nós vamos, Maiara e Michele, geralmente é um grupo assim que tem comentando, fazendo perguntas, então as perguntas que forem feitas eu vou ou respondendo, ou se for para ti, Michele, ou que a gente possa compartilhar as respostas aí, tá? Já temos 10 pessoas aí ao vivo conosco, né? Temos 2 pessoas já enviaram coraçãozinho para nós aí. Geralmente os coraçõezinhos não vêm tão cedo, é porque são vocês que estão aqui. Né? Vocês estão puxando esse coraçãozinho. A Yara Post, acho que é assim que se lê. Está dando boa noite para gente. É Yara Paust. Minha irmã. Ai, a Maninha. Boa noite, Yara. Aqui, ó, nossa primeira, viu? Boa noite, Yara. Ó, o Sérgio aí, boa noite. A advogada Fabiana Barbosa, nossa amiga, boa noite. A dona Regina Sanches, vamos colocar na tela aqui a foto da Regina, da família. A Gabriele Bel, boa noite, Gabriele. A Vanessa Rafaela, nossa amada, ao lado do seu avô, que se despediu da gente agora há pouco, deixando uma história muito linda de exemplo. O Jerry, boa noite a todos. E aí ele botou também um arroba ali para ser todos e todas. É bem malandro, ele não quer dizer todos e todas, aí já escreve junto. E o Jerry é sempre o Jerry. Júnior Menezes, meu amado, lá da Matias. Boa noite, meu querido. Paulinho Carvalho, olha aí o Paulinho Carvalho, vamos trazer ele para a tela. Boa noite, vereador Emílio Neto, Michele Dude, Maiara, nosso intérprete. Boa noite. Paulinho ficou bem, sabendo tudo, né? Olha o Augusto aí, não, a Vanessa de novo, cheio de coração, coisa mais amada. O Augusto dando boa noite para a gente, boa noite, nosso vereador Emílio Neto, boa noite, meu amado, lindo. Vamos lá, Luiz Neri Franco. Salve, vereador, saudações riterianas. Para quem não sabe, se chamam riterianos aqueles que foram oriundos da Uniriter, da antiga faculdade Ritter dos Reis. Boa noite, Luiz Ney, meu irmãozão, meu advogado amado. Ana Vargas, boa noite, vereador Emílio, boa noite. A Ana Vargas tem uma linda história também de inclusão da sua filhinha amada, que ela luta muito pela inclusão. A Ana é uma guerreira, lutadora, e o assunto hoje é esse, hein, Ana? Sandra Marisa dos Santos, amada. Na pandemia, ela tem que ficar em casa junto com a mãezinha dela. Aí elas resolveram fazer máscara enquanto fica em casa. Estão fazendo máscara, estão dando máscara para todo mundo. Eu já vi até brigadiano na rua com as máscaras que ela fez, amada. Wilson André, um abraço, Wilson. Wilson André, nosso amigo, ex-conselheiro tutelar. Sônia Santos, boa noite, Sônia, nossa amada, lá da Matias Velho. Olha aí a Lindy Omara, boa noite, vereador, boa noite, meninas. Aproveite essa live para mandar parabéns à amiga guerreira Ana Mussati. A Ana Mussati é uma guerreira na luta aí da igualdade de gênero, igualdade racial e direito de criança. Augusto Ribeiro, esse tema é muito importante, verdade, muito importante. Não existe uma sociedade
perfeito, mas nós temos que lutar para que ela se aproxime cada vez mais da perfeição. E não existe nada que possa se tornar mais perfeito do que a inclusão, a luta pela inclusão, para fazer de verdade, E a maneira de nós sermos iguais é tratar de forma desigual os desiguais. Logo, temos sim que trabalhar com a inclusão que requer, tanto de nós quanto do poder público, muito esforço, muito trabalho, muita compreensão e muitos recursos. Esther Pilar, bem, boa noite, queridos, boa noite, Esther. Ângela Freire, nossa ex-conselheira tutelar, ao lado de seu amado esposo, muito querido, André. Ele não é bonito que nem a Ângela, mas ele é querido, tá bom, olha aí, o Diego Lônedas do Amaral, o palhaço batata frita, cheguei, estou na área, tudo sempre, né? Então, gente, queria apresentar para vocês aqui a pessoa que me dá o honra de estar ao meu lado aqui, a Michele. A Michele, ela é gestora financeira, ela é empreendedora e pós-graduanda em gestão pública. Ela também é pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Aceitou o desafio e está aí. A Michele, primeira vez que concorre, uma experiência na política iniciante, mas na vida de empreendedora, de gestora, de lutadora por projetos sociais, já tem alguma história nessa vida, né? A Michele, nossa guerreira, e ela tem um projeto social que trabalha já há alguns anos, voltado para crianças especiais e suas famílias. E esse projeto é chamado Minha Âncora. E junto comigo, com a Michele aqui, está também, deixa eu ver aqui, a nossa Maiara Will. É isso, é intérprete de Libras. Olha só, hein? Maiara, vou te confessar uma coisa. É a primeira vez que uma live minha tem uma intérprete de Libras. Vê, né? E muito bonito, né? Vamos começar. A minha live não tinha essa inclusão, hein? Aprendi mais essa com a Michele. A Michele veio e trouxe a Maiara. Michele, te conheço tão pouco e já te amo bastante. Fala um pouco de ti, minha amada. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer, então, estar aqui hoje contigo, vereador Emílio Neto, contigo, Maiara, uma intérprete de Libras. Nós temos uma amizade, eu e a Maiara, uma amizade de algum tempo já, então eu tenho muito orgulho da pessoa que ela é, assim, do trabalho que ela desenvolve. Então, eu agradeço muito a presença dela aqui hoje, ainda mais nessa live, que é uma live de inclusão, que a gente vai falar sobre isso. Então, a inclusão começa por aí. A gente traz essa intérprete de Libras, então, porque hoje, por exemplo, nós temos uma comunidade surda nos assistindo aqui e provavelmente vai aumentar aí essa comunidade, porque a gente pode adaptar aí esse projeto de ter uma intérprete em muitas lives, né? É muito necessário, então. Obrigado, Emílio Neto, pela oportunidade hoje. Obrigado também, eu agradeço por fazer parte, então, do partido, tenho muito orgulho, um partido que me representa muito e eu me identifico muito porque é um partido de causas sociais, um partido que me recebeu muito bem e também que a gente vai fazer, eu tenho certeza, um trabalho na coletividade, que é esse que eu trabalho há muitos anos e é esse o que eu acredito. E eu vou falar um pouquinho, então, do meu projeto social, que é o Minha Âncora. Hoje temos muitas mães aqui assistindo, então boa noite a todos. Depois eu vou dando um oi ali, a gente vai respondendo umas perguntas. Então, eu idealizei meu projeto já faz alguns anos, mas eu coloquei em prática ele no ano passado.
Esse projeto é um projeto que a gente trabalha com famílias de crianças especiais na cidade de Canoas. A gente acolhe aí mais ou menos 100 famílias hoje. E para que famílias, mais ou menos isso. Pensa que tu és, Guilherme. Então, assim, a gente tem um trabalho fantástico aí com as famílias. O que a gente faz? A gente faz um trabalho, eu e meus parceiros, somos em torno aí de 20 parceiros, dentre eles parceiros de oficinas, que nós chamamos de oficineiros, também parceiros com seu currículo aí, parceiros que são advogados, professores, parceiros de assistente social, psicóloga. Então, aí a gente trabalha com uma equipe fantástica que está crescendo a cada dia. E o que a gente ajuda essas famílias? A gente ajuda no resgate de autoestima, a resgatar... Eu falo mãe porque a maioria são as mães que estão à frente aí dos seus filhos especiais, que representam eles, né? E eu sou uma delas, estou aqui hoje. Então, eu entendo com propriedade como é esse dia a dia. Muitas vezes o pai trabalha, e daí também precisa ser o provedor do lar, né? E a mãe toma conta aí desse papel, assume esse papel, e ela acaba ficando em casa sem renda, ela fica naquele mundo, assim, né? Que a gente sabe que não é fácil, já não é fácil cuidar de filhos, educar filhos. Agora, cuidar de filhos especiais, educar filhos especiais, ainda mais na nossa sociedade, e também num lugar que a gente ainda não tem uma política pública efetiva que acolhe essas crianças. Então, o projeto vem para isso, para acolher essas famílias, e ele vem para esse resgate de autoestima. Então, a gente desenvolve oficinas nesse projeto, oficinas de empreendedorismo, palestra também com profissionais. A gente dá assistência para essas mães, os advogados ajudam quando precisam dar alguma orientação também, e a gente faz esse trabalho, então, maravilhoso aí. E nós temos um sonho que logo vai se tornar realidade, então, que é... A gente tem um espaço no projeto, né, na cidade, no bairro Matias Velho, e logo, logo a gente vai iniciar, se Deus quiser, a construção do grande centro de referência do projeto, onde pode aí beneficiar centenas dessas crianças, que a gente sabe que temos um número aí médio de 3.000 crianças especiais que a gente sabe por cima na nossa cidade. Então, tenho muito orgulho de falar do projeto, porque ele foi idealizado com muito carinho. Eu demorei um pouco para idealizar, por recurso financeiro mesmo, e por ter o momento certo, de ter os parceiros certos, mas graças a Deus eles abraçam assim comigo. Então eu não faço o projeto sozinha, é uma soma de muitas pessoas, nós fazemos muitas ações também. Quantas pessoas tu acha que são colaboradores nesse projeto Minha Âncora? Hoje parceiros, assim, a gente tem 20, mas pessoas mesmo, nós devemos de ter mais de 50 aí em volta do projeto, aí em prol do projeto. A gente tem empresários também, pessoas engajadas em querendo que ele cresça, porque, assim, o que eu acredito, assim, inclusão para mim é algo tão sério e deve ter, as pessoas devem internalizar isso como algo, assim, que é tão importante, tão essencial, assim, na nossa sociedade. Porque quando a gente fala de inclusão social, a gente está falando não só incluir crianças especiais, que a maioria das pessoas me pergunta, mas inclusão é inclusão de crianças especiais. Não, incluir, a gente sabe que são incluir todas as pessoas na sociedade, independente do gênero dela, da classe social, do nível escolar, que ela tenha acesso a todos os projetos, a todas as coisas que todas as pessoas possam ter, né? Então, aí eu idealizei, então, o projeto nesse intuito aí de fazer esse resgate aí, e como eu sou empreendedora, e eu tenho uma história, assim, eu tenho uma filha de 13 anos, que é especial, então eu tenho toda uma história de luta, que depois eu vou compartilhar um pouquinho. Então, quando eu observei isso ao longo dos 13 anos da Larissa, eu frequentando hospitais e clínicas, eu fui reparando o perfil das mães, e isso, assim,
começou a tocar meu coração em ver algumas realidades, e Deus, graças a Deus, sempre me deu muita sabedoria e me deu muito equilíbrio para me manter naquela situação e também implantar esse desejo no meu coração de poder ajudar outras mães, outras famílias nessa situação, e também me deu me deu, assim, como posso dizer, eu tive a oportunidade de estudar, então me formei na Universidade La Salle, aqui de Canoas, eu ganhei bolsa 100% pelo Enem, eu fui atrás, eu fui me capacitar, agora eu sou pós-graduanda, porque eu acredito muito na educação, então eu fui me capacitar para poder auxiliar estas mães nessa situação tão difícil. Michele, que lindo essa tua história e esse movimento que tu fez, né? Então, na verdade, foi essa tua filha maravilhosa que te jogou nesse mundo da inclusão e na luta pela inclusão como papel de mãe, tu acabou sendo uma bênção não somente para Larissa, assim como ela é uma bênção para ti, mas para muitas e muitas outras pessoas que viram isso. Como é que foi a descoberta com a questão da Larissa? Então, quando eu tive a Larissa, o que acontece? Toda mãe, eu vou dizer mãe, né? Porque nós que temos o filho, a gente que gera, né? Quando a gente gera uma criança, assim, a gente idealiza sempre uma criança perfeita, que a criança caminhe, que a criança fale, a gente quer acompanhar os primeiros passos. Então, para mim, para a nossa família, foi uma grande surpresa quando eu tenho 3 filhos, eu e meu esposo. Quando a nossa primeira filha veio especial, foi um choque. Então, eu costumo dizer que essas mães, essas famílias, muitas elas sofrem um luto quando descobre isso, quando descobre que a criança é especial. E cada um tem um tempo de ter esse luto aí, de permanecer nele. Tem pessoas que ficam aí uma vida inteira, tem pessoas que logo conseguem sair dele. Por que isso? Porque a gente se depara com muitas coisas quando nasce uma criança especial, principalmente quando tu não tem uma condição favorável financeiramente, que na minha opinião isso é essencial, porque quando tu tem uma condição financeira, tu consegue aí abrir portas, tu consegue dar um melhor atendimento nos hospitais, nas clínicas e ter os melhores especialistas. Daí eu comecei a me deparar com a realidade da nossa cidade, que em 13 anos, eu vou ser muito sincera, evoluiu muito pouco, né? Para mim, até regrediu de uns 2 anos para cá, a nossa inclusão está bem precária mesmo, né? A gente tem que resgatar isso, né? Botar de vez isso para funcionar. Então, assim, foram 13 anos de muita luta, muita tristeza, porque a gente fica dependendo de política pública políticas públicas que não são efetivas, que não acontecem, é muita teoria. O que as mães me questionam hoje? Até ontem eu comentei que a gente ia fazer a live, né? Eu postei no grupo, e eu disse querem comentar algo, sugerir algo? A maioria é a mesma pauta, né? A inclusão funciona na teoria e não funciona na prática. Concordo. Em número e gênero, a gente sabe que a inclusão é uma área aí que tem uma lei que abrange, que é uma lei que obriga a inclusão, mas que, de fato, dependendo da cidade e os gestores dessa cidade, elas não conseguem implantar. E eu vou ser bem sincera, eu não sei nem porquê. Para mim é porque não querem, sinceramente. Porque eu não vejo grande dificuldade de fazer isso numa gestão, é só querer realmente fazer que aconteça, fazer aí uma logística, um plano de trabalho aí fantástico, com pessoas que realmente estejam engajadas nisso. Então, eu tive uma luta muito grande com a Larissa, assim, eu admiro muito essas mães, essas famílias que têm filhos especiais, porque realmente o nosso dia a dia não é fácil, a gente enfrenta aí um problema de mobilidade pública, de transporte, poderia citar N coisas, problemas na educação inclusiva, problemas nas escolas especiais, problemas principalmente na saúde, e uma coisa liga a outra. Quando a gente fala assim, qual é a bandeira que eu levanto hoje? A inclusão. Mas quando a gente fala em inclusão, a gente não está falando só nisso, é saúde, educação e inclusão, porque uma coisa não anda sem a outra.
Não existe uma inclusão se a criança, o adolescente ali, se ele não está com a saúde em dia, ele não vai conseguir ir para uma escola, ele não vai conseguir render, o cérebro dessa criança não vai estar ali centrado, que a gente sabe que é necessário isso, ter um bom acompanhamento de grandes especialistas. E o que eu vejo agora, por exemplo, de um tempo para cá? Eu moro no bairro Matias Velho, em Canoas, até poucos dias, agora eu não sei como é que tá, o posto aqui da minha região, o posto de saúde, tinha um médico para atender o posto inteiro, está cada vez mais difícil os atendimentos. A gente fica um ano esperando um neurologista, tu tem que implorar para conseguir um médico, é muito difícil. Então, assim, a gente não tem assistência, eu vou ser bem sincera, eu tenho uma decepção muito grande, assim, eu amo a cidade que eu moro, mas eu tenho uma decepção muito grande com isso, porque isso para mim é algo muito grave, porque a gente mexe com saúde, principalmente com criança, né? Tu sabe, Michele, que eu vejo assim a respeito à angústia e à frustração de tantos e tantos que lutam e que veem assim todos esses projetos da inclusão andando tão devagar, né, tão engatinhando ainda, né? Mas assim eu uso assim como filosofia para minha vida, sabe, Michele, que nós temos que lutar como se não tivéssemos nada. Nós temos que viver como se tivéssemos tudo. Só o fato assim desse teu projeto, né? Antes dele não existia outro, né? Antes de um Pestalozzi, de um Ney Gomes, de uma PAI, de uma CADEF, ou seja, não existia nada disso, né? Então, houve avanços na nossa sociedade em relação a isso? Com certeza houve, mas eles estão ainda, tu tem razão, muito aquém de tudo que nós queremos, de tudo que, de fato, nós precisamos para ter uma cidade inclusiva, né? Eu vejo que assim, eu lembro que em algumas situações nós tínhamos, inclusive, a questão das crianças especiais em salas de aulas comuns, mas daí os professores tinham estagiários que davam uma certa atenção ali, né? E a gente via que muitas vezes faltavam os estagiários. Mas, por exemplo, o poder público ele não deixa faltar o professor, porque se faltar o professor, todos os alunos vão ter aula, mas ele deixava faltar o estagiário, né? Como que aquele aluno especial ele fosse diferente do aluno não especial. Isso é frustrante, né? Eu tenho a minha irmã, a Dayana, que ela é tal, ela tem 4 anos, e eu vi assim o sofrimento da minha mãe. Até na prefeitura de Canoas tem uma lei que permite que as mães que têm filhos especiais trabalhem metade do turno, sabe? Turno pela metade, para que o outro turno possa se dedicar para seus filhos. E a minha mãe usufruiu desse benefício, e com esse benefício ela tinha a condição de levar a Dayana para a escola Ney Gomes, de levar a Dayana para o Pestalozzi, de levar a Dayana para a aula de capoeira, e dança, e tantas outras coisas, né? Então, mas quando tu estava falando, eu lembrei da história da nossa família. Nesse período em que a Dayana nasceu, eu estava concluindo o ensino médio. Estava estudando ali as doenças genéticas, né? Casualmente, estava estudando, né, o Down. Então, era o final já de ano, a Dayana nasceu em novembro, e nós estávamos estudando. Então, aí a minha mãe estava esperando, e nós éramos 3 homens, então nasceu a menina, né? E, de fato, houve um período, assim, de luto, né? Porque a gente via assim, ó, ela vai ter dificuldade, ela vai sofrer num mundo que não é inclusivo, né? Algumas pessoas, por exemplo, não sentam perto de crianças especiais, né? Não deixam seus filhos brincar com crianças especiais, coisas assim, às vezes por ignorância, às vezes por indiferença mesmo, né? Mas nós não estamos aqui para julgar essas pessoas. Mas nós sabíamos que a Dayana e a nossa família teríamos todos esses percalços.
Mas tu sabe, Michele, que a Dayana, assim, não é para fazer discurso bonito de políticos, né? Mas ela é uma bênção na nossa família hoje. Meu pai era alcoólatra, né? Nossa família teve que se unir para trabalhar. Meu pai, hoje, faz 35 anos que deixou. Nós éramos uma família meio individualista, cada um para um canto, nós nos juntamos. Hoje nós temos uma família que a gente se reúne, só nós estamos nos abraçando muito agora por causa do coronavírus. Ela trouxe tantas e tantas vezes. Meus pais moram no interior, em Mariana Pimentel. E hoje, quando a gente manda mensagem pelo celular ou quem atende é a Dayana. Se a minha mãe vai tomar remédio, o horário do remédio é a Dayana. Então, ela alfabetizou, graças a esses professores maravilhosos, do Pestalozzi, do Ney Gomes e tudo mais. Hoje, ela cuida da minha, assim como minha mãe cuida dela, ela cuida da minha mãe. Ela é uma bênção que eu fico imaginando que se ela não fosse Down, ela não seria a Dayana. É difícil a gente imaginar isso, né? Tipo assim, vamos supor que existisse uma cura, eu não sei, mas porque nós amamos ela assim, né? Desse jeito. Claro que nós queremos sempre o progresso dela cada vez mais, mas ela ser alfabetizada e estar com todos esses avanços assim, mostrou o desafio da minha mãe, que a minha mãe era semi-analfabeta. Então, a Dayana hoje escreve e lê melhor do que a minha mãe. Então, a gente vê assim como esse período de luto, ele existe, né? Como tu falaste, mas a gente depois descobre que não era um período de luto, né? Era só de uma adaptação, né? De enxergar, porque a bênção que tem essas crianças é incrível. Michele, antes de passar a palavra para ti de novo, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para ti. Vamos lá? Vamos lá. Aqui. A Michele Pires perguntando para ti. Michele, você conseguiu atendimento gratuito para a Larissa? Então, vamos... A Deise Painda falando também aqui, ó, que às vezes o que falta é força de vontade, né, do poder público. Tá. A Deise também dizendo que tem um neurologista só no município. Sim. A Andréia Cardoso dizendo que esse trabalho faz parte de uma necessidade que não podemos virar as costas. Com muita força de vontade, conseguimos fazer algo para uma qualidade de vida baixa. Verdade, Andréia. Aqui também, a Ana pergunta, o projeto Âncora, é possível a gente encaminhar alguém? Como é que se faz? Por exemplo, já está no limite de atendimento? Como é que está essa situação? Diz alguma coisa para nós. Então, vamos lá. Vamos ver se eu lembro de tudo. Não, eu vou te lembrando. Tá, vamos lá. Sobre o projeto Minha Âncora, nós temos uma página no Instagram e temos uma no Facebook também. A gente está usando mais a do Facebook, a gente tem que atualizar do Instagram. A gente posta todas as ações ali, os convites. Ali são pessoas que seguem a página, então, e ali está toda a história e tudo que a gente já fez, as oficinas, alguns depoimentos, então ali a página é bastante completa, mas também pode contatar aí comigo ou direto na página do projeto, que é Projeto Minha Âncora mesmo, a página. Nós temos um grupo no WhatsApp também dessas famílias, então, que a gente presta aí a orientação quando elas querem fazer parte do projeto, né? Falando ali da Deise, então, de uma neurologista, correto, isso não é de hoje, já faz muito tempo, então uma média de espera aí de uma família para um neurologista é mais de 1 ano, é uma média, tá? E não só neurologista, fisioterapia, fonoaudiólogo, espera 1 ano, no mínimo, né, para esse atendimento aí para criança. Deixa eu ver se eu vou lembrar aí a importância que a Andréa fala da inclusão. Sim, a gente tem que ter um olhar. Para mim, isso é uma coisa que é tão normal para mim, mas para muitas pessoas não é. Não enxergam isso como algo tão necessário, porque assim, isso para mim é uma coisa que tem que ser de praxe, já tem que estar assim entranhado, né, na nossa sociedade e também na política pública, principalmente, né? Então, teve uma outra ali que também falou que não tem um olhar, então
necessário, né? E eu concordo plenamente, não tem um olhar, é muito, muito fraca a política pública. Eu fiz alguns apontamentos aqui que seria o básico. Se a gente for falar de inclusão hoje, a gente poderia fazer diversas lives hoje, né? Sobre inclusão, porque é um contexto tão grande. Quando a gente fala nisso, a gente fala, como eu disse, incluir todas as pessoas numa mesma sociedade. E olha que momento a gente vive hoje, um momento que ninguém espera de pandemia, um momento assim muito crítico na nossa realidade que a gente nunca passou na vida, um momento aí que as famílias mais precisam, um momento que a gente tem que ficar unido em prol das mesmas coisas que a gente diz da mesma coisa, né? Que é a nossa vida e a vida das nossas famílias, das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão perto da gente e de todas as pessoas do mundo inteiro. Então, hoje, a gente vive nesse meio aí, a gente não tem como não deixar de falar nesse momento. Então, assim, é um momento de união. E o que eu acredito? Eu acredito no futuro. E eu tenho certeza que a gente pode somar muito, a gente pode... E o que eu acredito nisso, né? Na política pública... Primeira coisa, quando a gente faz um trabalho, a gente tem que fazer um trabalho em equipe. Então, assim, quando eu recebi esse convite aí que eu disse, né, para ser pré-candidata, eu recebi esse convite através de uma pessoa, e tu me recebeu muito bem e eu super agradeço. Então, eu estou acreditando nesse trabalho futuro aí que a gente possa desenvolver juntos no partido e a gente possa trabalhar em coletividade, porque se a gente acredita nisso, e realmente a gente dá as mãos e faz, a coisa anda. E é isso que falta, deixar o ego de lado e botar aí o que é o principal aí em jogo, que são a vida das pessoas, as vidas das famílias. E não é só nisso que a gente fala num todo da cidade, a gente fala na educação, a gente fala na saúde. Quando tudo isso está em dia, o resto tudo vai andar muito bem. Então, a gente precisa alinhar esses mecanismos aí, essa política pública. E a gente sabe que Canoas é uma cidade que a gente não precisa nem questionar, né? Se a gente for olhar aí a nível de ranking no Rio Grande do Sul, ela é a terceira cidade com maior PIB, só perde para Porto Alegre e Caxias do Sul. E cadê esse dinheiro? Eu me questiono, onde é aplicado todo esse dinheiro? Cadê a política pública que não funciona? Aonde é aplicado isso? O que o atual governo está fazendo? Então, eu sempre digo para as pessoas, a gente sabe que a televisão é um meio de comunicação que, se a gente ligar hoje, só se fala aí em presidente, Bolsonaro e coronavírus, é o momento agora, né? E o que eu converso muito com as pessoas hoje? Observe o que o governo faz. Quem te representa hoje? Olha para as pessoas. Quem tu acha que vai representar e ter um papel aí nessa sociedade, na cidade, que pode te representar e aplicar uma política pública eficaz? Tem um olhar para isso. Então, a gente está num ano, eu digo isso, a gente está num ano que é fundamental. A gente vai fazer aí um ano eleitoral historicamente, praticamente virtualmente, que isso é inédito, a gente sabe, né? Minha primeira vez que estou concorrendo e é um ano virtual, né? E que a gente está aí acompanhando as pessoas por telefone, virtualmente, não podemos fazer encontros. Então, eu digo para essas pessoas, comecem a olhar para os lados, que realmente... Que tipo de política tu quer? Como a gente vai trazer essas políticas? Vamos resgatar aí os valores, vamos resgatar aí o que foi no passado aí, vamos observar o governo. Então, é esse olhar que as pessoas têm que observar, né? Ô, Michele, olha a tua tocaia aí, a Michele Pires se provocando aí. Olha como ela é debochada. Michele, se eleita... É brincadeira, debochada. Michele, se eleita, de que forma tu pretende trabalhar com as pessoas com deficiência? Fala um pouquinho de algum projeto que tu acha que falta na cidade, além desses que tu já falou, já citou. Como é que, tipo assim, tu vai chegar na Câmara já e já vai estabelecer que a sessão na Câmara tenha intérprete de Libras aí na sessão online, é isso, né? Eu tenho eu escrevo várias propostas, assim, de trabalho. Eu adoro trabalhar, né? Quem me conhece sabe que eu baixo a cabeça e trabalho. Eu amo trabalhar com pessoas, trabalho com pessoas há uns 10 anos. Então, eu acredito muito no corpo humano, porque esse corpo de pessoas é o que nos traz as ideias, as sugestões. E hoje, assim, as pessoas que estão do meu lado aí na pré-campanha são um grupo de conselheiros, assim, que
tem grandes ideias, grandes projetos, grandes propostas, são grandes profissionais mesmo, tem currículo, são pessoas que podem agregar muito e a gente pensa no mesmo propósito. São várias coisas que a gente poderia falar, né, de propostas. Claro que não vou falar tudo, né, vou falar, só dar uma pincelada. Mas, assim, são várias coisas. A gente pode pensar assim, se a gente começar pela educação, acesso para todas as crianças às creches, buscar financiamentos e estruturas, mobilidade, isso é fundamental, organizar o transporte, são coisas pontuais assim, que precisam ser melhoradas e ter esse olhar, né? Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. E eu, falando da Michelle ali, que me fez a pergunta, a gente tem uma linha de pensamento muito parecida, e aí a gente trabalha realmente num propósito que é em prol aí da inclusão, da saúde e da educação. A gente tem certeza que pode desenvolver coisas fantásticas aí para a cidade. Uma das coisas é ter equipes multidisciplinares, e se a gente for falar nisso, sobre essas equipes, é o mínimo que a gente pode ter para acompanhar essas crianças. Se a gente vê hoje a saúde, já não tem nem médico o suficiente, né, para atender a população. Aí quem dirá uma população de pessoas especiais, de crianças especiais, aí deixa muito aquém mesmo. Então, trabalhar com uma equipe multidisciplinares aí, médicos especialistas, tem que trazer esses médicos para atender essas crianças, equipe multidisciplinares nas escolas, mas muito mais que isso, a gente se preocupar com essa criança desde da educação infantil, quando ela está na creche, e trabalhar essa criança de forma adequada para que ela ingresse. Ontem mamãe me fez essa pergunta, tá chegando agora ano que vem a minha filha vai ingressar no ensino fundamental. E aí eu disse para ela, pois é, vamos ver como vai ser a preparação, né? Eu também tive essa experiência com a Larissa, não foi fácil. A transição que a gente chama, né, do ensino fundamental, o ensino ali da creche, que a gente chama, para o fundamental, da educação infantil, isso. Então, assim, é ter esse olhar, organizar equipe multidisciplinares nas escolas para receber esses alunos. O que é uma educação inclusiva? Por que as mães questionam assim, é só no papel? E realmente só no papel. E eu nunca vou esquecer de uma vez que eu entrei na Secretaria de Educação, isso há uns anos atrás, e que o diretor, um responsável na Secretaria de Educação, me recebeu, e aí eu falei para ele assim, olha só, eu preciso de uma escola para minha filha e tal, daí ela tem escola lá perto de casa, escola fundamental e tal, municipal. E aí eu disse para ele, mas é que assim, tá difícil, a educação inclusiva, não é assim, não dá para ser, ela tá sofrendo e tal. E ele me respondeu, e eu adoro quando uma pessoa é sincera para mim, é bem realista, não usa meias palavras, porque é o que acontece, a pessoa não pode ficar mascarando o que não tem. E aí ele disse assim, eu vou ser bem sincero para ti, a educação inclusiva, infelizmente, ela acontece muito mais no papel do que na prática. E eu agradeci ele, eu disse, eu te agradeço por ser bem sincero comigo. Então, é assim, a gente precisa preparar a sociedade e capacitar esses professores. Então, a gente pensa assim, desde workshops trimestrais dentro das escolas, trazer essas famílias dentro das escolas. O que falta hoje? Falta compartilhar isso. Falta compartilhar o que é inclusão, sabe? Sabe, Michelle, assim, muitas pessoas vão se unir contigo nessa luta. Algumas críticas tu vais ouvir, eu quero te passar um pouco da minha experiência, dizendo que os políticos nada pensam de inclusão ou de melhorar a vida das pessoas. A verdade é que se nós não entrarmos na política para revertermos esse papel, de fato não será revertido. Então, eu te digo assim, tu não estás entrando na política para trabalhar pela inclusão. Tu já está trabalhando na inclusão há muito tempo. Quero te dar os parabéns por isso. Obrigada. A Franceline Ferreira, também é mãe de nem tu, ela diz o seguinte, boa noite. Eu também tenho uma filha especial. Como é difícil ter um professor para ela em sala de aula. A Márcia Camargo, é difícil proporcionar às pessoas com deficiência igualdade de oportunidade. Precisamos de pessoas que lutam. Olha aí, a Márcia, minha prima amada. O Wilson André, as políticas de inclusão obrigatória por força de lei
estão longe de atender às necessidades das famílias, apenas cumprem com a formalidade legal. Infelizmente, a efetividade dessas políticas resume-se ao cumprimento da lei. Então, Michele, não podemos não podemos ficar parados, temos que arregaçar as mangas e fazer o que nem está dizendo. A Pâmela está dizendo que tem uma filha surda, usuária de implante coclear, e a pior parte é o preconceito de muitos, no termo geral, por ela não falar direito ou não se expressar muitas vezes. A Ângela Treves está dizendo também, lamentável que essas famílias têm tão pouco auxílio. Aqui a Pâmela Isabel, ela diz o seguinte, fonoaudióloga, bem difícil chegar até ela em Canoas. Então, aqui estão o pessoal trazendo as suas dificuldades para que nós possamos aí colocar nas nossas pautas de luta, Michele, porque essas pessoas, tu eleito, tu pode saber que está sendo eleita, porque essas pessoas não se sentem representadas no poder público e buscam em ti uma representação. A Michele Pires, vamos transformar Canoas, ideia. Aí, ó, eu já está chamando de ideia. O Diego Leônidas do Amaral, o palhaço, batata frita. Inclusão só funciona no papel, pois são poucas as pessoas que realmente se preocupam com o próximo. E é verdade, Diego, mas assim, por isso que nós temos que, na hora de votar, pensar bem. Pensar bem. Por quê? Porque é importante a gente olhar que as pessoas não são todas iguais. Os médicos não são todos iguais, os advogados não são todos iguais, né? Existe um ditado que as mulheres dizem que os homens são todos iguais, né? Não são, não. As mulheres são todas iguais, não são, não. Nós não somos todos iguais, os políticos não são todos iguais. Uns são de direita, outros são de esquerda, outros são de centro, outros são extrema-direita, e assim por diante. Então, nós temos que olhar bem. Eu sei, Diego, quando tu fala isso, é para que a gente arregace as mangas e trabalhe mesmo, mas é verdade. Deixa eu ver se eu entendi, Michele, a tua formação em nível superior foi com um projeto governamental, né? Foi. Inclusive para alunos pobres, né? Uhum. Podemos dizer que hoje tu é uma mulher formada e fazendo pós-graduação, porque um dia um político resolveu através do ProUni, através desses trabalhos de inclusão, né? Então, assim, eu já vi muitas pessoas felizes, porque não tinham luz em casa, e com luz para todos acabaram tão felizes, e o ProUni que formou tantas pessoas, né? Então, a gente vê que a política pode, sim, transformar a vida da gente. Agora, então, assim, esses dias eu vi tu também que tem a bandeira de luta da igualdade de gênero, da igualdade aí, homens e mulheres. Eu vi uma das mulheres que trabalha comigo, ela trouxe uma frase lá que estava no encontro, que diz o seguinte, ó, quando uma mulher entra na política, ela muda. Mas quando muitas mulheres entram na política, elas mudam a política. Então, nós achamos que vocês, mulheres, mães, militantes sociais, muito antes de militantes políticos, estão entrando na política, sim, para transformar, e nós não podemos dizer que todas as pessoas que estão lá vão virar as costas, porque não é verdade. As pessoas são diferentes. E parabéns pelo teu trabalho. A Tayane está dizendo aqui, ó, o CEIA poderia ter um olhar especial, né? Verdade. O Diego, parabéns, Michele, por sua luta e engajamento em prol das minorias e em prol da inclusão. Olha aqui, ó. João Pedro, os professores querendo fazer mais salas sem equipamentos e sem materiais. Exato, tem que ter, que nem fazer hospital sem médico, né? Fazer inclusão sem professor que se preocupa com isso também não adianta, né? A Canoas merece grandes projetos para beneficiar pessoas especiais. Augusto Ribeiro. Aí o Sérgio aí, ó. Pessoas especiais, projetos especiais. É isso mesmo. Para representar essas pessoas, aí pessoas especiais como a Michele, né, como a Maiara, que estão trabalhando nessa questão. Só para vocês terem uma ideia, nós tem algumas perguntas eu não consigo ler todas. A Ana Vargas diz assim, ó, Ana Vargas, que também é mãe de uma criança especial de bairro Matias Velho. Hoje sei a falta que faz um bom atendimento a pessoas especiais.
porque para que eles tenham algum progresso, o atendimento tem que ser muito bom. E em Canoas, a demanda, além de ser grande, não temos profissionais tão engajados nessa área. Né? Então, assim, essa luta da Ana, com a questão da sua filhinha, todos nós aqui, ó, Elisângela Tavares. Infelizmente, inclusão é algo que não existe na escola regular. Senti isso na pele por 4 anos do meu filho. Nunca foi incluído numa escola, que enchem a boca para falar que é modelo em Canoas. Espero que para futuras gerações realmente isso venha a existir. Parabéns, Elisângela. Vamos lutar, sim. Que nós temos que lutar para que não precise nem ser tão no futuro, que seja bem logo, que a gente possa avançar cada vez mais. Né? Amada Michele, nós temos 43 pessoas online conosco, que continuam aqui, mas muitas pessoas entram e saem aí, nós já temos 53 minutos aí. O que, Michele, fala um pouquinho mais do teu projeto, de alguma história de alguém que tu acha que o projeto mudou a vida dessa pessoa, que hoje tu queria falar dessa pessoa. Quem é? Fala de uma experiência. São tantas histórias, se a gente pensar, não é muito tempo, mas são tantas histórias, né, que a gente, tantas realidades, né, tantos perfis diferentes. Mas eu tenho uma história, não uma história, como é que a gente hoje trabalha no projeto? A gente acolhe, assim, essas famílias, e quando a gente tem um encontro, agora a gente está sem os encontros presenciais devido à pandemia, mas quando a gente tem os encontros, as palestras, as oficinas, a gente tem uma ficha aí que as famílias preenchem, né, colocando seus dados ali, o seu nome, o seu endereço, o nome do seu filho especial, a patologia, o que ele gosta, o sonho dessa pessoa e muitas outras coisas, né? Então, me chamou a atenção uma coisa que uma pessoa colocou e depois ela veio conversar comigo que o sonho dessa pessoa, dessa mãe, eu estou falando, de uma criança especial, era poder ter dinheiro para poder ir num salão de beleza e poder pintar o cabelo, cortar o cabelo. E eu fiquei tão feliz porque a gente fez uma oficina de beleza, teve uma oficina, isso está na página do projeto, que foi a Tarde da Beleza, a gente chamou assim. E aí a gente embelezou algumas mães e teve corte de cabelo, e tudo são parceiras. Teve a parceira aí, cabeleireira, que fez uma parceria aí, que veio atender essas mães aí de graça. Então, a gente fez corte de cabelo, tintura, escova, e ela veio me dizer assim depois, muito obrigado por essa tarde maravilhosa, eu me senti com uma autoestima muito elevada, e o projeto, assim, me mudou muito, porque eu vi que realmente eu sou uma pessoa bonita, e isso não tem preço, sabe? Isso é uma coisa assim, a gente não fala assim em valores financeiros, a gente fala em valor, em dignidade, sabe? A gente fala o mínimo de dignidade. Então, quando a gente transforma a vida dessas pessoas no mínimo que ela deveria ter, e eu sou grata a Deus por eu ter muitas coisas, por Deus ter abençoado a minha vida. Eu sou uma pessoa pobre, mas eu vou atrás, eu luto pelos meus ideais, pelo que eu acredito, eu estudo, eu sou assim, eu sou uma pessoa, eu sou muito otimista, quem me conhece sabe que eu sou muito otimista. Então, essas coisas não têm preço quando a gente faz as ações, e eu amo trabalhar com projeto. Eu amo meu projeto, eu digo, não é meu, é nosso, dos parceiros, é da comunidade. Então, eu adoro estar nas ações, eu adoro estar no campo, eu mesmo vou ajudar. A gente fez na pandemia aí uma ação de doações de alimentos e deu muito certo. A gente buscou isso, buscou coberta, buscou roupa, buscou calçado e buscamos muitos quilos de alimentos. Então, isso deu muito certo e nós vamos repetir agora por esses dias. Então, porque é necessário para essas famílias agora. E uma coisa que eu digo, assim, eu sou uma pessoa que eu não espero as coisas acontecerem, assim, eu vou lá e eu já vou atrás e já busco isso que eu quero, sabe? Então, eu levanto e vou atrás do objetivo. E a gente pode fazer o que a gente quer quando a gente acredita e também quando a gente tem um sonho.
Então, graças a Deus, assim, política pública é importantíssima. A gente sabe que é necessário para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. Sem ela, a gente não tem os grandes acontecimentos, os grandes investimentos na cidade, não acontece as coisas maiores, né? As maiores evoluções na cidade. Então, quando a gente fala aí nessa política pública, para mim, assim, é o mínimo do mínimo quando uma pessoa trabalha no lado público, porque quando a gente trabalha, é uma reflexão, assim, breve que a gente faz, né? Eu levo isso para a minha vida. Quando tu trabalha numa empresa privada e numa empresa pública, por que tem que ser diferente na pública do que a privada? Porque, assim, a pessoa na privada, ela vai ter suas demandas, e se ela não cumpre a demanda, ela é dispensada, ela é despedida lá. Por que na pública é diferente, né? Eu fico pensando, a pessoa tem obrigação, a pessoa tem que honrar a cadeira que senta, ela tem que ter obrigação com essas pessoas, porque quem elegeu ela foi as pessoas, a pessoa, ela disse assim quando ela votou nela, eu tô te dando um voto de confiança e eu gostaria que tu fizesse algo pela nossa cidade. Então, ela depositou uma expectativa nela. E isso, assim, é bem frustrante quando a gente fala, porque aí as coisas vão ficando para trás. E se a gente fala em evolução da cidade, se a gente fala de Canoas, que é uma cidade enorme e fantástica, com 350 mil habitantes, mais ou menos, que é uma das maiores cidades... em arrecadação aí do Rio Grande do Sul, o que acontece de fato? Acontece um passo de formiguinha, porque acontece avanços, claro que sim, a gente sabe disso, mas pode acontecer muito mais. E eu trago uma coisa aqui que para mim é fundamental quando a gente fala em política pública. Aconteceu um fato ano passado comigo, muitas pessoas me conheceram através de um vídeo e está nas minhas redes sociais, numa audiência pública que eu participei na Câmara de Vereadores. Foi em junho, se eu não me engano, fez um ano agora, era sobre inclusão. Aquilo foi um marco na minha vida. Eu comecei a mudar meu conceito por política naquele dia, porque eu assisti um debate político ali de grande porte e para mim eu me senti envergonhada na minha cidade. Eu fui como uma pessoa comum, uma mãe que luta pelos seus filhos, pelos seus ideais, e eu assisti das 7 da noite a quase meia-noite uma audiência pública que as mães estavam reivindicando o mínimo dos seus direitos, e foi uma audiência pública tão extensa e tão fantástica. E aí, assim, é nessa linha que eu acredito, é escutar as pessoas, escutar e pontuar o que as pessoas precisam. Como tu vai saber o que as famílias de crianças especiais precisam se ao menos tu não escuta? Então, o que eu vi aquele dia? Muitos vereadores levantaram e foram embora, enquanto as suas mães estavam com seus filhos especiais no colo até quase meia-noite, querendo escutar o que a política pública tinha para oferecer para ela. Então, aquilo foi um marco nessa minha trajetória aí de um ano, e eu decidi mudar muitas coisas na minha cabeça sobre política, mas eu me apaixonei mesmo por política, foi quando eu recebi o convite para ser pré-candidata, mas não pelo convite, eu recebi o convite por uma pessoa que eu acho que representa muito e tem um pensamento fantástico de política, e eu me interessei mesmo, e eu acabei me apaixonando, então, por política. Então, é nessa linha que eu acredito, assim, escutar as pessoas. A gente faz política para as pessoas, não é para a gente, não é para satisfazer o ego, não é para outras coisas, é para as pessoas. E nada mais que é para mim do que tu trabalhar com amor por qualquer coisa que tu vai fazer na vida. Tu empregar tudo de bom que tu tem, de melhor que tu pode dar, tudo da tua formação, tudo do que tu lê e tudo do que tu já trabalhou, e tu dá o teu melhor, quando tu quer dar o teu melhor. Então é esse amor que eu falo, assim, que é fundamental para o desenvolvimento disso. E as políticas públicas, que a gente sabe que é importantíssima, né? Tu sabe, Michele, que tem a doutora Fabiana, que é militante também desta causa, ela diz que o benefício que atende as crianças, que de alguma forma, assim, que é o LOAS, que as pessoas podem se cadastrar para ter esse benefício, né? Ele deveria ser deferido no máximo em 60 dias. Mas a prática é que o INSS leva 2 anos
2 anos para responder se uma família que tem uma criança especial merece aquele benefício do LOAS que foi criado exclusivamente para isso. Né? Então, que tristeza isso, né? Muito. Gente, nós estamos chegando assim no final da nossa reunião de 1 hora. Eu sei que vocês também acharam que foi pouco, mas depois a Michele vai dar uma olhadinha em todos os recados. Tem gente aqui que já quer falar contigo no privado, Michele. Tem gente aqui que já está comprando roupa para ir na tua posse em janeiro. Olha, tá uma maravilha isso aqui, certo? Michele, muito bom falar contigo. Eu quero te parabenizar por esse teu projeto, por essa tua luta. Chegou até nós, sim, a tua luta, todo o trabalho que tu realiza. Eu sinto muito orgulho de estar nessa luta do teu lado, aprendendo contigo. Tu já me ensinou mais uma coisa, que uma live inclusiva tem que ter alguém que nem a Maiara, né? Para que ela de fato seja inclusiva. Então, tu vê como a convivência com pessoas especiais que nem tu vai nos melhorando a cada dia, né? Eu, com 54 anos, agora aprendi uma coisa com essa mocinha chamada Michele. Michele, então a gente conclui a nossa live e eu te passo aí para as tuas considerações finais. Eu que agradeço e eu amei poder aí falar desse tema que para mim é tão importante e deve ser para todas as pessoas, né? Eu quero te agradecer, então, por essa parceria e eu tenho certeza que a gente pode desenvolver um lindo trabalho juntos aí, com união e com propósito, para beneficiar muitas, não só crianças, adolescentes, mas também muitas pessoas na nossa cidade. A gente pode resgatar aí uma política que é importante, né? Que já não anda acontecendo mais. E essa reflexão que eu deixo, né? E a gente ter um olhar com mais amor para as pessoas. E eu convido todos que estão aqui, todos que estão assistindo a live, todas as pessoas que conheçam as crianças especiais, que mesmo que não conviveu nem um dia, convivam com algumas, porque eu vou dizer para vocês, é tão maravilhoso, tão fantástico, porque as crianças, em geral, as crianças, elas têm um coração, todas as crianças têm um coração puro, né? Mas as crianças especiais, elas são assim para sempre, elas se tornam adultos puros, se tornam adultos assim, com amor no coração, e é isso que eles querem receber, assim como qualquer criança, mas muito mais uma especial, elas querem receber amor, elas querem receber acolhimento, elas querem receber uma educação boa, que é o mínimo para um cidadão. Eu falo aqui hoje como cidadã e como mãe, que é o mínimo que a nossa cidade deve oferecer para todas essas crianças e toda a população, que a gente mora numa cidade linda e vamos deixá-la mais bonita, vamos escutar essas pessoas e vamos trazer isso para nosso trabalho, vamos trabalhar nessa união, nesse propósito. Então eu quero agradecer a Maiara por hoje e pela nossa parceria aí, que a partir de hoje que a gente firmou mais uma pessoa aí para vir para o nosso projeto. Então é uma soma dessas pessoas engajadas, que a gente vai aí ter muito sucesso nessa causa, e não só nessa, em muitas outras que a gente vai abraçar, porque uma complementa a outra, não existe uma coisa sozinha, a gente faz tudo junto, né? Então é isso, muito obrigado, achei fantástico, vamos fazer outras, assim, porque a gente tem muito assunto para falar. É isso, Michele, a gente realmente tem, e a história que a gente vive, a gente conta, né? Obrigado a ti, obrigado a Maiara, ficamos muito felizes em poder socializar com as pessoas um pouco da tua história, da tua luta, e de como nós devemos também nos engajar, né? Muitas pessoas fizeram muitos comentários, alguns comentários são grandes, e aí eu não posso colocar na tela, porque se eu colocar o comentário grande na tela, a gente não enxerga a Maiara, porque ela está ela tá no quadro de baixo, então os comentários grandes eu não pude colocar para que a gente pudesse ter essa live, inclusive, como diz a Michele, né? Live inclusiva? Temos, né, Michele? Um abração a todos vocês. Um abraço. Até mais. Beijo, Michele. Beijo, um abração a todos que
compartilharam aqui. E, Michele, vai lá depois na live e responde para esse povo que está ansioso para falar contigo. Vou responder. Tchau. Tchau.